Olá, bem-vindo ao segundo encontro do Vestibular em Cena com a música e o cinema brasileiros. Hoje nós vamos tratar de Wilson Simonal, um nome que infelizmente foi injustiçado ao longo da história da MPB. Mas de alguma maneira nós vamos mostrar para vocês onde está a sua dignidade, ou melhor dizendo, onde ela surge, no encontro do samba com o soul dentro da história da nossa música. Saca só. Luzes na plateia, pessoal lá de cima. Dó, certo? Vai lá. Alegria, alegria, alegria. Olha aqui em casa tá todo mundo olhando, hein? Dó. Alegria, alegria, era um bordão do Simonal. Alegria, alegria, em tom muito debochado. Alegria, sorrisos, gargalhadas. As pessoas gargarejavam antes de ir para o show dele. As pessoas faziam vocalize para ir cantar com ele em embasbacadas. Pessoal do meio. Só. É a turma do lado de lá. Dó. O pessoal do lado de lá não jantou, não, é? Wilson Simonal foi responsável por consolidar um estilo musical da época lançado por Carlos Imperial, chamado de pilantragem. Você sabia disso? Nós vamos falar um pouquinho a respeito ao longo da aula. Além disso, vamos tratar do seu caráter polêmico, que envolveu a figura de um negro fazendo sucesso no mainstream e ainda da sua relação com a ditadura militar, se ela realmente aconteceu ou não e até que ponto isso interferiu na vida do Wilson Simonal, que preço ele pagou. Vamos para a aula? Você já deve ter escutado falar numa música de Jorge Benjor chamada País Tropical, não? Cujo refrão é cantado de modo abreviado. Mó num patropi abençoar por D. Pois é, essa é a personalidade de Wilson Simonal impressa na música do Jorge Ben. Ele que tinha uma interpretação muito forte e modelava qualquer canção à sua maneira. Wilson Simonal, ao final dos anos 60, começa a fazer um samba bem swingado ao estilo do samba rock, como já era difundido pelo Jorge Benjor. E suas canções vão apresentar uma temática ainda muito comum no seu tempo, a da figura do malandro, o homem bom vivant, com boa lábia, de muitas mulheres, que era recorrente à nossa literatura desde a metade do século XIX nas crônicas urbanas. Uma ligeira tendência para avacalhar um pouco tudo, dar uma vulgarizada nas divisões, no jeito de cantar, né? Que ele via como malandragem, como pilantragem, mas era mais pilantragem mesmo, é verdade. Tinha um som de pilantragem, como a lambada tem um som cafajeste. O que o Simonal fez foi dar a música, que era considerada uma música, que não era a música do primeiro time, dos grandes compositores, dos grandes autores, dos grandes letristas, um swing extraordinário, feito por ele e pelas pessoas que o cercavam, que ele sempre teve uma grande intuição musical. Então era César Camargo Mariano, um gênio que vocês todos sabem, e Elon Chaves, um grande regente e arranjador. Com essa bagagem, com esses amigos musicais, o Simonal fez da pilantragem uma coisa de um grande swing. A pilantragem era o único ritmo que combatia o iê-iê-iê nas boates. Quando tocava a pilantragem, todo mundo dançava. Uma história exatamente isso, de ter músicas para as pessoas dançarem nas boates, música brasileira de um jeito mais moderno para as pessoas não só dançarem as músicas americanas que tocavam. Era um tiro como música pop, é uma das primeiras grandes manifestações do pop brasileiro. A pilantragem tem arranjos e um cuidado musical de grande qualidade. A própria maneira de Simonal se portar já mostrava que ele estava afirmando um estilo. A malemolência no jeito de cantar, a voz forte eram as suas marcas registradas. É importante sabermos que esse estilo e seus conteúdos eram típicos do tempo dele. Hoje seriam impensáveis. Por exemplo, em 1968, ele lança um álbum chamado Alegria, Alegria, que apresenta uma música denominada Mulher de Malandro. Aliás, o Chico Buarque, nos anos 70, vai fazer uso do mesmo tema.
Acompanhe comigo o refrão dessa música, preste atenção no seu conteúdo. Ela diz assim: depois que o fogo destruiu meu barracão, ela chorando me pediu perdão. E agora, quando vou pra orgia, dou-lhe antes um castigo. Do contrário, a nega chia. Mulher de malandro, rapaz, apanha um dia e no outro quer mais. A maneira como a mulher é retratada, de forma submissa, seguindo os comandos do marido, aturando a situação do boêmio que chega na madrugada e se vê no direito de castigar a sua mulher porque ela gosta, são típicos de um tempo. São marcas que hoje vemos como registro histórico. Letras assim seriam impensáveis nos dias atuais. Esse estilo musical dos anos 60, que retratava a relação entre homem e mulher de modo mais sedutor, era chamado de pilantragem. Você sabia disso? Pois é, foi a marca de um tempo que trazia esse caráter da relação de poder, de submissão. Ficou para trás. Simonal foi um representante, porém é importante sabermos que a sua música foi além disso. O filme que nós apresentamos hoje, Wilson Simonal, Ninguém Sabe o que Duro Que Dei, é baseado em entrevistas de pessoas que conviveram com Simonal, a exemplo dos produtores Miele e Nelson Mota, que são dois produtores fundamentais para a gente entender o desenvolvimento da MPB, particularmente no Rio de Janeiro, a partir da década de 60 e 70. Aliás, são dois nomes que você também vai ver ficcionalizados no filme sobre Elis Regina, que entrou em cartaz nesse ano de 2017 em escala nacional. Além disso, nós também temos os depoimentos dos seus dois filhos, o Max de Castro e também o Simoninha, que são dois nomes de peso da MPB contemporânea. E através dos seus depoimentos, nós conseguimos entender como a originalidade e o carisma de Wilson Simonal foram capazes de torná-lo um artista de envergadura internacional. Veja só. Nunca soube falar inglês, mas conseguia cantar inglês, uma maravilha, né? Ele decorava, tudo bem, mas ele, além do decoreba, ele dava um floreado ao inglês. Então, se você não conhecesse, você dizia que ele era um negão do Harlem. Ele era um brilho no palco. Ele era o único artista internacional do Brasil. Na Argentina, no México, na Venezuela, esses lugares todos, ele já estava explodindo. Íamos com o Simonal ou para Buenos Aires, que era quase toda semana, que ele virou ídolo lá também. Como íamos para Paris, em vários lugares da Europa, a gente rodou. 320 shows ou 340 shows num ano. Isso eu estou falando de 67, 68. Simonal, naquela época, estamos falando da década de 60, era um tremendo de um cartaz. Ele estava explorando esse cartaz dele, que era a oportunidade dele fazer a vida dele, dele ganhar o dinheiro dele, né? Porque ele realmente era uma pessoa que assumia que queria ser um cantor de sucesso. Ele me disse certa vez: porra, eu já sou negro, sou feio, quero mais é grana aí. E em relação ainda às estratégias narrativas, vale chamar a atenção para o uso de imagens de arquivo. Particularmente são interessantes as imagens dos bastidores da campanha brasileira na Copa de 1970, que foi realizada no México. Aliás, o Wilson Simonal, de maneira bastante curiosa, fez parte da campanha da seleção brasileira. Aliás, ele era um amigo bastante íntimo do Pelé, que participa do filme, registrando para nós um pouquinho das brincadeiras que aconteciam nos bastidores. Dessa maneira, imagens como essas são bem interessantes, porque não atualizam somente uma memória social de uma determinada época histórica, mas também mostram para nós a respeito dos códigos sociais, isto é, das vestimentas, dos gestos, do comportamento de uma época. E dessa maneira, então, nós conseguimos, hoje em dia, compreender de maneira retrospectiva a história do nosso país. Ele foi numa ascensão vertiginosa, chegando a um ponto de emparelhar com o Roberto Carlos como o artista mais popular do Brasil, ali por volta em 70 exatamente, que é onde o Brasil é campeão de futebol, tricampeão no México. Simonal estava junto, era uma espécie de cantor oficial da delegação, fazia um imenso sucesso no México também, tanto quanto o Pelé. Pô, chegar no aeroporto, todo mundo pedia autógrafo para ele. Quer dizer, parecia que ele era um jogador de futebol. O Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol, pois é.
Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão. Aquela coisa que você sabe, né? De boleiro com cantor, né? Ele dizendo que era bom de bola, que gostava de bater bola. Eu tinha um society lá na minha casa, no quintal, tinha um society, aí nós brincamos lá, aí começou a nossa amizade. Os dois eram carne e unha. Chegamos a ir juntos para o México, onde o Brasil foi tricampeão, e lá se afirmou mais ainda essa amizade Pelé e Simonal. Pô, é impressionante, pô. Todo cantor quer ser jogador e todo jogador quer ser cantor. Simonal encontrou lá os jogadores todos da seleção brasileira e convidaram ele para treinar. Ele foi lá. Então, o que eles fizeram? Fizeram uma brincadeira com ele. Deixavam ele passar, deixavam ele centrar a bola, então ele só dava ele no jogo. Estava havendo uma dúvida se o Rogério seria inscrito ou se seria inscrito o Leão, o terceiro goleiro. Aí o Carlos Alberto disse, olha aqui, pra quê, Zagallo, pra quê mandar buscar o Rogério se o Simonal tá aqui? O Simona entende, joga uma bola redonda. Bota o Simona, já tá aqui. E o Zagallo disse, você joga o Simona? Eu bato uma bola. Então amanhã de manhã vamos fazer uma preparação física, ver como é que você tá, que se você estiver bem eu te inscrevo. Para que vocês tenham ideia, ele acreditou. Ele acreditou. Achava que estava bem, que era um atleta. Aí ele falou assim, pô, vou fazer uns 2 toques, porque a gente fazia brincadeira de 2 toques, né? Aí, recreação, ele falou, vou fazer 2 toques com vocês. Aí eu falei, tá legal, arrumamos para ele fazer os 2 toques. Botou o uniforme, botou os... Aí, eu me lembro como se fosse hoje. Aí foi fazer os 2 toques. Deu 15 minutos de aquecimento. Pô, ele sentiu mal. Lá no México, alto, pô, deu um piripaco nele. Aí ficou lá, teve que vir um doutor, dar um oxigênio, tudo para ele. Quando ele acordou, que estava todo mundo rindo, foi que ele percebeu que era uma gozação. Porque até aquele momento ele achava que podia ser o ponta-direita da seleção brasileira de 70. E pode-se dizer que um dos trunfos do filme é montar uma narrativa com um forte apelo pop. Ou seja, existe ali dentro do filme muitas colagens, sobreposição de fotos, de imagens de arquivo, de jornais e até mesmo de cenas, ou seja, registros audiovisuais que são embalados pela música do Wilson Simonal como trilha sonora. Dessa maneira, então, essa montagem através das colagens imprime uma dinâmica bastante agradável, não somente porque dá um ritmo para o filme, mas também porque, de alguma forma, atualiza o imaginário gráfico e também cromático da nascente indústria cultural que o Brasil estava assistindo na década de 60. Em relação aos temas, pode-se dizer que o filme aborda muito pouco a dimensão íntima, pessoal de Wilson Simonal, ou seja, quer ele como marido, então como pai, tá legal? Mas, por outro lado, dá bastante atenção, joga bastante luz à sua figura pública, à sua dimensão mítica, né? Afinal de contas, ele também se tornou um grande entertainer da televisão brasileira. Dessa maneira, então, essa dimensão espetacular de Wilson Simonal é o que, de certa forma, toca todo o filme. E, particularmente, um dos temas caros, pelo menos na primeira metade do filme, é o fato dele ter sido um negro de sucesso no reino dos brancos, isto é, no reino da indústria cultural, do mainstream. Isso é um tema importante para nós, porque, a efeito de comparação, nos Estados Unidos, no finalzinho dos anos 60 e início dos anos 70, o mercado da indústria cultural já tinha, de certa forma, consolidado um nicho destinado aos afro-americanos. O que eu quero dizer, a cultura afro-americana já tinha a voz, já tinha a imagem, seja através de um Curtis Mayfield, através de um Isaac Hayes, ou então através de uma Minnie Riperton, por exemplo. Estamos aqui tratando de música pop, R&B, música soul,
ou então até mesmo no cinema norte-americano. Afinal de contas, existe uma coisa chamada Blaxploitation, que é uma linguagem do cinema norte-americano destinada a dar visibilidade, ou então, como se dizia à época, a dar empoderamento à causa negra. Empowerment era um tema da época. Enquanto isso, no Brasil, para efeito de comparação ainda, nós tínhamos um Jorge Ben, por exemplo, em 1971, lançando o seu famoso disco Negro é Lindo, ou seja, Black's Beautiful. E nessa época também nós tínhamos um Tim Maia, que estava voltando dos Estados Unidos, bastante embalado pela soul music, para poder, de alguma forma, abraçar a voz da MPB nesse estilo musical norte-americano. E é nesse cenário que então surge e se consolida um Wilson Simonal, mas se dedicando a uma música que tem um apelo comercial maior e um apelo popular muito maior. Dessa maneira, ele é um cara que consegue oscilar tanto dentro da MPB como também dentro da mídia da televisão. Acaba se tornando um grande entertainer, como eu disse, um grande comunicador. Aliás, existe um tema bastante polêmico que o filme explora um pouquinho, que é o fato do Sérgio Mendes, que havia acabado de ganhar um Grammy, porque é um grande nome da bossa nova brasileira, ter convidado o Wilson Simonal para poder abrir um show no Maracanãzinho, coisa para 30, 40 mil pessoas. E o Wilson Simonal abre o show, mas embalando 40 mil pessoas com a sua música pop, e quando o Sérgio Mendes entra para poder, de alguma forma celebrar sua bossa nova, ele é vaiado. Percebe a dimensão de quem nós estamos falando? Saca só um pouquinho do filme. Coisas que a gente acha, sabe, que o negro quando tem dinheiro não tem preconceito, que aí a gente começa a ver que é foda o cara morar na cobertura e o tenente morar no segundo andar, entendeu? Ele era como aquele sujeito que se meteu a branco para os brancos da classe dominante, o que era imperdoável. Sabia muito bem do racismo no Brasil, ele sabia muito bem e ele protestava do jeito dele. Senhoras e senhores, vindo não se sabe de onde e muito menos por quê, um negro. Diziam que ele era um crioulo de nariz empinado e tá, porque ele não aceitava o sim senhor, não senhor, né? Porque ele era autossuficiente, ele não precisava aceitar o sim senhor, não senhor. Não aceita, né? Que tem que ser igual o Pelé, tem que ser bem comportadinho para ser aceito. Mas a parte do orgulho negro, isso tudo, ele pegou meio de ouvido, ele não entendeu muito bem, mas usou muito bem. O êxito do crioulo, nesse nível, naquela circunstância, naquele momento, também incomodava um pouco. Por outro lado, um outro trunfo que o filme tem, aliás, um filme que foi realizado em 2009, é ter elaborado um debate a respeito da possível participação de Wilson Simonal com o DOPS, que era o terrível departamento de perseguição e de repressão e de tortura da nossa ditadura civil e militar. Isso ocorre no comecinho dos anos 70 e é um tema, sim, bastante polêmico porque é mal resolvido. E o filme tem o trunfo de bater a porta do contador, o sujeito que tomava conta das finanças de Wilson Simonal, e numa cena bastante curiosa se ouve, do fundo, a mulher dele dizendo: "Poxa, depois de 34 anos, agora vocês querem saber a versão do meu marido a respeito dos fatos." Aqui a gente não vai contar para vocês o desfecho dessa história, para não dar uma de spoiler, mas é bem interessante a maneira como o filme elabora, digamos, esse trauma, essa fratura da nossa memória social no contexto da MPB. E vale chamar atenção para o fato de que em 2009, quando o filme é lançado, o nosso país, o Brasil, é o único país que ainda não tinha uma Comissão Nacional da Verdade. Todos os nossos vizinhos latino-americanos já tinham colocado em prática uma CNV em busca de investigar os crimes contra a humanidade, as violações contra os direitos humanos ocorrido ao longo da Guerra Fria nas ditaduras latino-americanas. O Brasil só vai colocar em prática a CNV, a Comissão Nacional da Verdade, em 2012, que vai funcionar por 2 anos e acaba em 2014, durante o governo da presidente Dilma Rousseff. Tá certo? Então vale a pena ver o filme, porque essa polêmica a respeito da possível participação de Wilson Simonal e a sua colaboração com a ditadura militar, ela toma conta da segunda metade do filme. Esse tema é um turning point, um ponto de virada, tanto na biografia de Simonal, como também dentro da narrativa fílmica. Porque, inevitavelmente, depois dessa polêmica, o Simonal nunca mais foi o mesmo. A sua carreira, tanto musical quanto carreira pública,
foi difamada e ele acabou caindo num ostracismo, isto é, num esquecimento. E aí, gostaram de saber sobre o Wilson Simonal? Caso você tenha perdido as aulas anteriores, Maria Bethânia e Nelson Freire, dê uma olhadinha na nossa playlist. Até a próxima aula, que será a última da nossa série de férias. Tchau, um abraço forte e continuem conosco.